Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos hoje começando, o nosso 22º dia de campanha, o caminho da santidade. Aqui o tema, já estamos no 22º dia, graças a Deus. E hoje o nosso texto base está lá em João 16, versículo 8. Bem conhecido esse texto, diz assim, falando sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Olha, irmãos, se tem uma coisa que o crente não pode brincar é com a possibilidade, possibilidade da queda, a possibilidade do erro, a possibilidade da luta constante que temos com a nossa própria carne, E a primeira ação do Espírito Santo é de nos convencer. Ele nos convence da nossa situação, convence o nosso coração de o quão nós somos pecadores e precisamos ser perdoados pelo Senhor para não sermos condenados pelos nossos pecados, Afinal de contas, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E só o Espírito Santo pode colocar fé no coração do homem, restaurar e regenerar o coração perdido, Então, a obra do Espírito Santo é essa, de convencer o homem que ele está perdido e que ele precisa se entregar a Cristo como Senhor e seu Salvador. Então, é constrangedor, irmão, mas precisamos reconhecer que a carne com a qual nós habitamos, ela é carregada, ela é engodada por vícios e paixões. Isso eu falo sempre na igreja, que os nossos velhos caminhos estão dentro de nós, estão lá encobertos pela graça, E que a gente não dê vazão, ênfase, lugar à nossa carne, e sim que a gente mortifique ela todos os dias, Esse é um pedido que nós fazemos sempre na igreja para os nossos amados irmãos e para nós também, tá certo? Alguém pode até não ter problema com alguns vícios, como prostituição, impureza, lascívia, mas pode ser que uma pessoa seja facilmente irritada, ou seja, que a ira suba muito fácil ao seu coração, e isso, irmãos, vem através da fragilidade da carne, E perder facilmente o controle das palavras e ações é uma obra da carne. Por isso que é preciso que o Espírito Santo lhe ajude nessa hora. O temperamento difícil, muitas vezes, a irritabilidade, pensamento maldoso contra o seu irmão, o desejo de fulminar o irmão, Então, é necessário que nessas horas o Espírito Santo aplaque a nossa ira, entre no coração, mude as nossas ações, e nós precisamos mortificar os nossos próprios erros, Há outros pecados que são chamados de maus hábitos. Por exemplo, pessoas que têm facilidade em fofoca, pessoas que têm inveja. Ah, mas eu sou preto. Mas tem pessoas que têm inveja. Também temos aquelas pessoas que gostam de falar mal. Fofoca leva uma mentira daqui para ali, ou então uma inverdade, ou um fato que nem sabe se é verdade, leva para outra pessoa. Tu visse aquilo ali, tu visse fulano. Então cuidado com isso, meus irmãos. Faça com que essas práticas morram dentro de você, E pessoas que gostam de falar mal dos outros. Então, quando chegar alguém assim perto de você, chame essa pessoa para orar por essa outra pessoa. Certamente isso aí cessará, Tem outras pessoas que também têm uma falta de perdão e não lida muito bem com o perdão, não consegue perdoar. Ora, é um contraste com a obra da graça de Deus através de Jesus Cristo. Como é que eu posso não perdoar ao meu irmão, que eu vejo ele, e se Deus me perdoou e eu amo a Deus ao qual eu não vejo? Então a Bíblia diz que eu sou um mentiroso. Nós vamos entender a obra do amor de Cristo quando nós amamos o outro, Mesmo com as nossas falhas e mesmo com as falhas dos outros. É necessário até amar os nossos inimigos, aquele que vos persegue.
Olha aí, o padrão é muito alto, irmãos. Então é preciso da ação do Espírito Santo para que a gente consiga. Porque sozinho nós não conseguimos. Há outras pessoas que são viciadas em pornografia, conversas obscenas na internet, e tudo isso é pecado, tão quanto se prostituir, tão quanto mentir, tão quanto irar-se. Então tudo é pecado aí. Tudo é obra da carne, né? Para viver esse processo de mudança, de santificação, precisamos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Isso aí é essa frase quando vamos cear, né? Mas esse exame precisa ser constante. Precisamos examinar nossa mente, nosso coração, fazer como o salmista disse, né? Ver se há em mim algum caminho mau, né? Que o Senhor possa ver se há em nós algum caminho mau. Quem pode discernir suas próprias faltas? Nós geralmente não nos acusamos, nós gostamos de acusar o próximo, né? Mas aquele que reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que ela está disponível para nós seguirmos e trilharmos esse caminho, só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. É uma guerra. É uma guerra constante entre a carne e o espírito, né? Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, 6, que a nossa carne milícia, né? Contra o espírito contra a carne, e aí vai ter travar essa guerra constante aí, né? De maneira que nós precisamos, irmãos, fortalecer o nosso espírito, através da oração, da palavra, da comunhão, da participação nos eventos da igreja. Precisamos nos fortalecer mutuamente. Deus, Ele garante, né, na sua palavra que nós sofreremos tentações, mas nós temos o Espírito Santo como auxiliar para nos ajudar a suportar. E nenhuma tentação é maior do que Ele, tá bom, querido? Então o Espírito Santo nos alerta de que nós devemos nos privar das nossas vontades humanas e mortificar a nossa carne. Pode ser, irmão, que a sua vida esteja numa situação hoje de escravidão. Como assim, pastor? Eu posso estar sofrendo tentações em várias áreas e fracassando. Certa feita, uma pessoa me disse: pastor, me ajude em oração, porque eu não consigo sair do vício do jogo ou do cigarro. E é uma pessoa que é simpatizante do Evangelho, às vezes. Eu quero dizer para você, querido, enquanto não houver uma entrega completa, como é que o Evangelho diz? Entrega teu caminho. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então precisa ter essa entrega. E essa entrega começa quando reconhecemos os nossos pecados, né? E hoje Deus está falando para nós, através dessa palavra, está falando conosco que nosso coração ele é tendencioso ao pecado, porém o Espírito Santo nos conduz à presença de Deus. O Espírito Santo nos conduz de novo aos pés da cruz. E Jesus, ele é o justo juiz, onde habita a justiça, a verdade, e Deus está conosco todos os dias. Nós já fomos perdoados, fomos selados com o Espírito Santo, os nossos pecados já foram cravados na cruz, nós tivemos a nossa dívida justificada, ou seja, a dívida foi paga e ao mesmo tempo ela foi tirada de nós. Então, não se permita viver mais em escravidão, né? Permita que o Espírito Santo sonde constantemente seu coração, sua mente, e que ele conceda discernimento para você se livrar do seu velho eu e que você possa trilhar o caminho da verdade e da justiça. Amém, queridos? Então, no caminho da santidade, o Espírito Santo colocará sinais de alerta todos os dias, para que você possa evitar os perigos que a vida te fornece, certo? E que você possa estar comprometido em caminhar. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Que Deus possa te ajudar. Eu não sei se você está sofrendo de algum vício ou alguma situação que você está sendo dominado pela sua carne. Eu quero orar para que você possa sair dessa situação. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que se alguém está assistindo, Senhor Deus, essa campanha, participando,
e tem algum vício, Senhor Deus, seja lá qual for, que não te agrada, que o Senhor tire da sua vida esse vício através do teu Espírito Santo e conduza essa pessoa no caminho da santidade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ore para que você possa ser fortalecido no Senhor. Que sua família esteja debaixo da graça do Senhor. Um abraço a todos e um bom dia.